Olá. Foi. Uma nova tentativa. Tudo bom, Aline? Tudo bem, prazer. Tudo. Prazer, tudo meu. Quando a Fernanda falou comigo do seu nome, eu não associei nome à pessoa. Quando eu olhei a sua foto, eu falei, você estava do lado lá no lançamento do movimento. Sim. Você era famosa, mas eu não conhecia, não associava o nome à pessoa. Vamos lá. Bom, primeiro te agradecer bastante, em nome do DNA, pela tua disponibilidade. Sei que você tem aí um dia muito corrido também, mas nós não podíamos deixar de fazer esse bate-papo sobre o dia da nossa educação, o dia da educação, né? E aí, nada melhor do que conversar com alguém que pilota um programa bacana, um projeto bacana, como esse que você pilota pela Fundação Roberto Marinho, não é isso? Ele é gerenciado na Fundação Roberto Marinho, não é isso? Com vários parceiros, não é verdade? O projeto, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar de educação, é um assunto que eu sou apaixonada. Eu sou professora executiva do Dia da Educação, é uma ação promovida pelo Canal Futuro e a Fundação Roberto Marinho, em parceria com mais de 180 parceiros, das pessoas parceiras. Então, hoje é o ápice, né? É um movimento que a gente começou há um mês, muita pesquisa, muito trabalho, muita produção e distribuição de conteúdo, e hoje é o ápice, porque hoje é o Dia da Educação, então a gente tem live o dia inteiro, começamos de manhã com contação de história infantil, vamos até de noite, na Vilela, um festival musical nenhum para trás, e continuamos, né? É uma cauda longa. A gente é o ápice, né? Hoje, mas a gente continua esse trabalho aí. Isso. E então, se começou a planejar isso há 2 meses atrás, começou a planejar já com a pandemia, né? Não, começou a planejar antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi acometido pela pandemia no meio do processo. E a pandemia alterou tudo. Então, na verdade, existem 2 datas muito importantes para quem é da educação, Canal Futura. O Dia do Professor e o Dia da Educação. No Dia do Professor, a ideia é sempre discutir e dar visibilidade a questões como formação, estrutura, valorização do professor. E aí a gente envolve todos os parceiros nessa discussão. No Dia da Educação, é uma data mais voltada para a juventude. Então, o propósito do Dia da Educação é mostrar iniciativas legais, incentivar a educação na juventude. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre a educação, mas primeiro falando dessa pandemia, Dia da Educação. Então, a gente já tinha programado evento no museu, um festival de ocupação, matérias mostrando pelo país, norte e nordeste, o que é que tem que fazem a permanência do jovem na escola. Só que quando o Covid chegou, ele mudou tudo. Então, tudo que a gente tinha planejado, na verdade, teve que ser repensado. E eu acho que todos nós saímos dessa quarentena diferentes, como empresa, como parceiro, como agente de educação, porque ela instituiu um contexto completamente novo que a gente você vai conhecer durante esse bate-papo aqui. Por exemplo, a gente reuniu os parceiros para pensar, caramba, e agora? O que a gente faz pela educação? Que educação a partir de agora, né? Então, o Canal Futura, a Fundação Roberto Marinho e os parceiros se reuniram para buscar como ajudar. Então, a gente reuniu o conteúdo. Cada parceiro subiu o que tinha e o que podia. E estava planejando esse contexto de isolamento social. A gente tem parceiros importantes, como o Instituto Península, por exemplo, fez uma pesquisa sobre o sentimento do professor nesse contexto do Covid. E aí a gente começou a perceber o que estava acontecendo. Então, assim, por exemplo, o Brasil tem 750 mil jovens com idade de 17 a 25 anos fora da escola.
E não é porque ele precisou jovens. É porque ele foi há 25 anos atrás. Então, a gente tem a preocupação no Dia da Educação a usar a hashtag nenhum para trás. Por quê? Isso já era uma pergunta que eu ia fazer para você explicar essa história. Nenhum para trás, exatamente. Exatamente. Então, o Dia da Educação é essa reunião de parceiros em busca de apoiar familiares, professores, estudantes e outras instituições para que ninguém fique para trás. Então, a gente está usando 3 hashtags. Nenhum para trás, que é a hashtag que a gente usa na campanha do Dia do Professor, na campanha do Dia da Educação anterior. Dia da Educação e a hashtag Estude em Casa, que ela veio do contexto da pandemia. Então, marcando essas 3 hashtags, a gente busca furar a bolha. Porque quando a gente fez todas essas pesquisas, como reagir na pandemia, percebeu que tinham vários contextos diferentes. Vamos lá. Tem lugar que não tem internet. Tem comunidade que não tem sinal de internet. Tem cidades amazônicas que não tem internet. Tem Wi-Fi suficiente. Então, como com uma aplicação nesse contexto da internet? A gente resolveu derrubar a programação futura e colocar 3 faixas de programação de telecurso. Então, quem pegava o sinal de televisão, quem pega o sinal de TV, consegue acessar o conteúdo do telecurso para estudar em casa. Entendi. Aqui no Rio, por exemplo, em outros lugares do país, onde tem sinal de internet, as operadoras livres, às vezes, as redes sociais, o WhatsApp, sem cobrar os dados, né? A gente foi correto, 600 aulas no canal. Por quê? A gente percebeu, não adiantava, por exemplo, a educação mandar uma postinha de teste, ou conseguir acessar uma aula mais, se ele, às vezes, morava com um avô, avó, ou com uma família que tinha educação já na escola, ele não conseguia acompanhar, ele estava ficando para trás. E a preocupação é meio para trás. Então, assim, com as aulas do YouTube, o nosso jovem ele pode acessar lá matemática com qual ele não ficar para trás. E um terceiro e último contexto que eu vou falando, que eu só faço pergunta, é o contexto de um jovem classe média que tem internet, tem a aula online, mas ele não tem interesse. Ele não está acostumado com a rotina de ficar em casa e estudar. Esse então, talvez seja o problema mais difícil de resolver, porque não é suporte tecnológico, é despertar, é motivar a pessoa. Motivação, motivos para a ação. Exatamente. Né? Isso não se resolve com tecnologia. Não, se resolve com mobilização. Criar uma estratégia sedutora e que seja capaz de despertar interesse. Uma dessas estratégias, eu vou te falar de 2. Uma dessas estratégias de educação foi a primeira, a gamificação. A garotada gosta de jogo. Isso. Então, o que a gente fez? A gente relançou um CDF. CDF é um aplicativo de celular, qualquer celular, Android ou tem. CDF era meu apelido quando eu era estudante. Era o apelido de todo mundo que sentava na primeira carteira. Exatamente. Então eu fico feliz de saber que o que um dia foi apelido, hoje virou um aplicativo. Pois é baseado nessa experiência mesmo. Então o CDF funciona assim, o professor ou a mãe ou um aluno motivado do grupo, ele pode abaixar o aplicativo e lá tem assim, cenário, jornada, sala de desafio ou jogo de alternativa, o quiz. Você monta o jogo e desafia com os seus colegas, os seus alunos. Então, aquele aluno mais motivado, ele consegue chegar nos outros alunos, ou o professor consegue alcançar os alunos. Porque ele gera colaboração, ele desafia, ele faz um desafio de perguntas, então ele desafia, entra numa sala e eles jogam juntos. Né? Então, se motivam. Interativo, gera uma interação, Isso. Aí a segunda alternativa foi, a gente percebeu que o jovem não
muitas vezes, não segue a escola ou a Secretaria de Educação ou até o professor no Instagram, por exemplo. Ele nem quer que o professor saiba o que ele está curtindo, o que ele está postando. Essa é a verdade. Nem pai, nem mãe. Então, como alcançar? Como chegar nesse jovem? E aí a gente, então, bolou o dia de hoje. Então, hoje está tendo um festival, nenhum para trás. E nós contatamos músicos, artistas, grafiteiros, as pessoas que conversam com esse jovem, que eles seguem normalmente, para falar com eles entre uma música e outra, na produção do grafite, por exemplo, como e onde eles podem acessar material. Ah, tá. Na verdade, vocês entraram no mundo do jovem para poder lá dentro criar alternativas que sejam atrativas para ele. Exatamente. Isso. É mais ou menos o que nós estamos fazendo com essa pandemia, todo mundo está fazendo. Trouxe a restrição da locomoção, do deslocamento, do contato, e vamos aprender a fazer, vamos aprender o que a gente vai fazer nesse contexto. Exatamente. Né? Não dá para ficar de braços cruzados. Isso. E interessante, Aline, é que, quer dizer, nada acontece por acaso, né? No Dia da Educação, nós estamos no meio de uma situação crítica no planeta, e aí mostrando assim, o que você descreveu até agora, assim, belas iniciativas que mostram que educação é isso. Se a realidade muda, se muda o contexto, mudam as práticas, se mantém o propósito. Formar pessoas melhores, tudo isso. Mas a estratégia para fazer isso é diferente. A gente tem que se movimentar e se adaptar ao que, né? O Ricardo está perguntando como baixar o app, só ir na loja do aplicativo Android ou iOS, vai baixar CDF, gratuito, vai baixar ali. Eu É gratuito? Ele é gratuito? É gratuito. Gratuito. Eu conheci o movimento DNA e ele me chamou a atenção justamente porque ele propunha levar a atividade física a locais em que ela não acontecia normalmente. Exatamente. A gente tem a realidade brasileira, que é muito jovem, como eu falei logo no início da conversa, né? Eles não estão na escola, e a atividade física é uma grande forma de trazer esse jovem no contexto da educação. Levar essa atividade aonde ela não está normalmente é uma ferramenta, mais do que de saúde, o DNA e educação física, é uma grande ferramenta contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas e pela educação. Então, assim, é um projeto muito maior só do movimento. Muito maior. Eu que faço uma ferramenta de educação, graças ao canal Cultura da Fundação Roberto Marinho, eu admiro muito a iniciativa de vocês do movimento DNA. Porque, em síntese, é um movimento que ele é da educação física, mas é um movimento de professores. Sim. Que atuam, seja no âmbito das academias e clubes e esportes, seja no âmbito da escola. Porque todo esse jovem, como você falou, se ele estiver afastado geograficamente, mas se nós também permitirmos e deixarmos que ele continue afastado de tudo isso que se pode produzir, dentre elas a prática do exercício, da atividade física, do esporte, eu estou praticamente criando um mundo paralelo e pior para essa pessoa. E exatamente o surgimento do movimento é de pessoas já com experiência, todos nós somos pessoas com bastante tempo de formado, tivemos um outro tipo de formação. Posso dizer para você que tivemos uma formação mais humanista, né? Sem abandonar a técnica, o tecnicismo, mas muito mais humanistas. E hoje, quando a gente já atinge a maturidade profissional, a gente olha para o lado e diz assim, como é que pode eu querer que a nossa profissão avance se eu não tenho nem 10% da população aderindo à prática de exercícios, esportes, enfim. E aí você olha para o lado e vê os índices de sedentarismo, obesidade na infância e adolescência. E aí não adianta a gente ficar entre nós discutindo isso. Então vamos botar o pé na estrada. E, obviamente, nem sempre somos interpretados como deveríamos ser, todo mundo acha que é um movimento político, enfim. Mas o propósito ele não se extingue, porque, na verdade, se fosse qualquer outra iniciativa, como é o projeto que você pilota,
No dia que isso tudo se resolvesse, se a gente conseguisse resolver, estava extinto, não tem. Ele é contínuo. Daí é a coisa da educação continuada. Quando você conseguir resolver esse problema, você tem outros desafios para serem resolvidos. Assim, a questão que essa pandemia traz, a questão que vocês trazem, que a gente da educação também luta, é pelo acesso. Educação e saúde são direitos, o Estado deveria garantir 100%. Simples assim, né, Aline? Simples assim. A gente não tem essa realidade. Perfeito. Então, em síntese, o que você está fazendo é cumprir a Constituição. Né? Com beleza, com diferenciação. É uma obrigação do Estado, mas também é uma obrigação de toda a sociedade. De toda a sociedade. E dentro de todos os grupos sociais divididos pelas profissões, se nós não tivermos, você é profissional de educação. Se você não abraçar essa causa, quem vai abraçar? Quem é que vai apertar o start nessa história? Por exemplo, no Dia da Educação, a gente está mobilizando e esse dia inteiro, isso tudo, que as pessoas usem as hashtags, né? Nenhum para trás, Dia da Educação, estude em casa. Por quê? Porque o objetivo é furar essa bolha. A gente também professor, a gente também jornalista, a gente também educador, não pode ficar falando para a gente mesmo. Eu falar para minha classe, professor falando para professor. A gente tem que extrapolar, furar a bolha na internet com as hashtags. Exatamente. Também furar a bolha na vida, como vocês, como o movimento propõe, que o esporte é praticado onde geralmente a estrutura nem profissional, nem me ocorreu aqui, Aline, uma figura, agora me veio à cabeça a figura que nós estamos fazendo de alguma forma assim, aquela mesma situação do cavalo de Troia. Se aquele reino gostava de ser presenteado e gostava de ser enaltecido, então alguém fez um belo cavalo, uma bela escultura, encheu de soldado dentro e levou lá para dentro. Só que quando esse cavalo de Troia se abre, saem nós, né, profissionais de educação, fazendo isso como você está fazendo isso que o DNA está propondo, que é levar a educação física não só como performance física, como melhoria da aptidão, não é isso só, é educação pelo movimento. Assim como quando você fala da educação, não é só português, matemática, física e química, é formação de cidadão, são valores, princípios, é tudo isso, né? Que tem muita gente que está fora desse alvo aí. E é um contexto, assim, que pode ser muito cruel, tanto com os alunos quanto com os professores. Com certeza. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando no canal aqui para quase professor de educação física, né? Mas tem outras pessoas aí, com certeza. Eu sei. Mas, assim, uma grande maioria. E eu percebo, assim, muitos professores, eles não estavam preparados para esse contexto, de repente, passar todo o conteúdo para EAD. Principalmente um conteúdo com acessibilidade. Então, assim, para quem que a gente está fazendo a aula EAD e esse trabalho, por exemplo, durante agora a quarentena, isolamento social? Automático e começar a fazer um monte de vídeo, mandar um monte de material. E o Dia da Educação pensou isso. Pensou para quem a gente está fazendo, como é que a gente atinge esses jovens, o que a gente quer deles, como motivar. Porque o professor, nesse momento, ele tem que pensar a figura dele. Em algumas matérias, a internet e a tecnologia era só uma ferramenta. Você vai dar aula. Então, os professores não estavam preparados para 100% passar o conteúdo pela internet. Eles nem vão conseguir isso agora em tempo recorde. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de isolamento social, uma outra realidade. Esse momento pode ser muito rico, tanto para os alunos quanto para os professores. Não exaurindo esse professor ou esse aluno de atividade, mas, por exemplo, o professor de educação está aí na frente com isso. Por quê? Primeiro, porque alguns deles já faziam atividades através da internet, davam aulas, treinavam, então é uma categoria que já sai um pouco na frente. Segundo, que essa quarentena ela está treinando a população
tem acesso à internet a fazer pela internet. Criando novos hábitos, criando novos hábitos. Estabelecendo uma rotina. Então, assim, quem usou, eu nunca tinha usado uma live para fazer um treino. Eu, pessoalmente, a Aline Veronese. Essa semana, eu com a minha filha, vi uma live que era interessante para a idade dela, e a gente fez o treino com a live. Então, assim, e aí aquilo passou, olha, tem live naquele horário daquele treino que a gente gosta. Então, aquilo entra na rotina familiar, e o exercício é em casa. Isso pode estabelecer um padrão comportamental, pode ampliar a profissão e o mercado de vocês. Para todos nós, porque, na verdade, essa crise ela veio mostrar alternativas. Não é isso ou aquilo. Ela está mostrando que pode ser assim, assado, desse jeito, do outro jeito. Ou seja, o que a gente está fazendo é aumentar o nosso repertório de possibilidades. Desde que se mantenha o propósito. A gente continua querendo chegar no mesmo lugar. Ela aumenta a nossa tentativa de buscar possibilidade. Isso. Mas ela também escancara possibilidades para as quais a gente, como sociedade, precisa olhar com mais carinho. Tem dificuldades para certa camada da população são invisíveis. Então, para quem sempre teve acesso à internet, está em casa em quarentena, tem alguns confortos e alguns benefícios. Mas para o amigo que estava na faculdade, usava a biblioteca para usar a internet, ele agora não consegue acompanhar. Para o menino que não tem o sabão em casa, ou não tem água ainda na Baixada Fluminense, essa dificuldade aumentou muito. Então, é um contexto. Só criou uma situação mais aguda do que já existia. Só que aquilo ninguém olhava para isso. Agora a gente tem obrigação de pensar como atingir essas pessoas. Do mesmo jeito que a gente pensa assim, não, eu vou chamar os músicos e os grafiteiros para alcançar os jovens, a gente tem que pensar assim, eu como professor de educação física ou de qualquer outra coisa, como é que eu posso acessar essa pessoa que não tem as mesmas padrão de tecnologia de cultura? Exatamente. Porque, Aline, tem uma coisa assim que é interessante pensar, que a gente está passando por uma situação que a humanidade nunca passou. Quando se falava em educação, décadas atrás, quando eu comecei a estudar, isso tem muito tempo, século XX ainda, eu não vi o dilúvio, não, mas quando eu comecei a botar o pé no chão, andar, ainda estava úmido. Então, quando se falava em educação, era sinônimo de ir para a escola, sentar, assistir aquela aula, anotar, caderno, tudo isso. Não havia uma outra forma de fazer. Né? Tinha alguma coisa muito incipiente, aquele Instituto Universal Brasileiro que dava uns cursos, que mandava material. Apostila, meu pai fez. Apostila, exatamente. O que acontece, e o professor lá, ele trabalhava com a previsibilidade, ele sabia exatamente para que mundo ele estava formando. Então, quando os meus pais diziam assim, que o sonho deles era que eu me formasse, fizesse um curso superior, fosse trabalhar numa empresa pública e tivesse uma estabilidade e deixasse uma boa pensão para a família, havia uma previsibilidade. Pela primeira vez, quem trabalha com educação agora está formando pessoas para um mundo que a gente não faz a menor ideia qual vai ser. Então, nós hoje, o profissional de educação hoje, independente da área, ele trabalha com o imponderável. Eu não sei como é que vai ser o mundo que o meu estudante da graduação vai ter daqui a 20 anos. Olha o que acabou de acontecer. De uma hora para outra, as operadoras de telefonia celular e de internet estão apavoradas. Por quê? Porque está sobrecarregado. Porque está todo mundo usando ao mesmo tempo. Mas não era isso que era para ser feito? Então, na verdade, você vê que é uma lógica até um pouco perversa, e você colocou isso anteriormente, de que a sociedade nunca teve tudo que ela tinha para oferecer para todo mundo. Então, é muito fácil dizer assim, olha, lava a mão com água e sabão, usa álcool gel, tá? E quem não tem água tratada? E quem usa uma barra de sabão para tomar banho quando tem o sabão? E aí você começa a ver que há muitas coisas que ainda não existem, tem pessoas que não têm acesso, e que para outras isso já era pré-requisito para estar no jogo. É porque também, na época da apostila,
A questão era o acesso ao conteúdo. Ao conteúdo. Então, você levava saber que você detinha para o indivíduo através de uma apostila. Isso. E ele ia aplicar naquela empresa aquele saber que fosse um parafuso Exatamente. ou fosse um método de educação. Por exemplo, hoje, conteúdo tem à vontade na internet. Isso. Então, assim, conteúdo não é a questão. Hoje, a relação humana é a questão. Então, assim, quando a gente mobiliza 183 parceiros, 2 vezes no canal, para juntar material, para juntar pesquisa, para pautar os meios de comunicação, para furar a bolha na internet, para juntar cantor e artista, vamos chegar nesse jovem e vamos mostrar onde tem material para estudar, vamos falar da importância de não ficar atrás, vamos motivar. Então, a gente está estudando, você não vai ensinar mais o seu aluno só o movimento, a destreza do movimento. Não. Você vai levar muito mais da relação humana dele e com o mundo que ele encontrar e que ele ajudar a construir. Isso. Do que só o saber técnico. O desenvolvimento de outras competências que não são só competências técnicas. São emocionais, são relacionais. Quer dizer, e esse é o papel da educação hoje. E professor, assim, é uma coisa que deixou de ser de mão única. A gente tinha um modelo de comunicação que acreditava que a gente falava, o outro recebia e acreditava. Só que na escola é a mesma coisa. Não é mais a questão de eu falo e ensino para esse meu aluno isso. O aluno que nada sabe. Nada sabe, eu que tudo sei. Não, o aluno vai trazer esse mundo que ele está ajudando a construir. E o professor tem que estar aberto para ferramentar esse aluno para estudo. Então, nesse dia da educação, todos nós somos ferramentas para incentivar que ninguém fique para trás. Que aquele jovem que tem dificuldade de acesso e permanência, que às vezes ele está na escola, mas ele não está para acompanhar, que ele consiga essa permanência na escola. Às vezes, essa permanência é essencial porque ele merenda na escola. Às vezes, a permanência é essencial porque ele tem uma bolsa de auxílio estudantil, uma bolsa de iniciação científica, porque na escola ele socializa e tem apoio emocional dos professores. Então, a escola tira ele da vista do tráfico de drogas, aqui é muito comum isso. Isso. A gente tem uma ferramenta para muita coisa. Exatamente. Só que o grande desafio é que hoje quem está como professor não foi formado assim. Então tem que desaprender algumas coisas, aprender outras para poder transformar isso com toda a sua metodologia e tal em algo que seja palpável e agradável para esse jovem. Mas aí a gente está em tratamento intensivo, né? A gente está no CTI. Exatamente, exatamente. Nós estamos no CTI. O professor resistia à ferramenta. Agora, ele não tem como resistir. Nesse tempo agora, se ele quer de fato ajudar um estudante, ele não tem muito como resistir. Exatamente, exatamente. Então, você tem aí, o professor hoje, ele é aquele ser de transição, né? Ele brincou com um dinossauro e agora ele tem que viver no mundo do Avatar. Então, eu acho que são vários professores. Somos nós, São vários tipos de professores. A gente tem uma geração que brincou com o dinossauro, a gente tem uma geração que fez os brinquedos atuais e uma geração que já está lá na frente, né, em outro nível. E é um momento bom dessa conversa toda, né? De incentivar isso tudo. Eu vi, Aline, eu li um estudo que a Unesco fez, isso já tem uns 10 anos, que dizia que em países de terceiro mundo, uma criança, quando chega na escola para ser alfabetizada, já assistiu mais de 2.000 horas de televisão. E aí eu penso assim, se nós fôssemos agora para a televisão e ligássemos num canal desses básicos, desse que fica passando na loja, se você passar os canais, você vai ver pelo menos 3 idiomas diferentes. Programas de outros países e tal acontecendo, então você vai ver desde coisa de assassinato e serial killer e filmes de terror a National Geographic, passando por TV Justiça, Porta dos Fundos, TV Justiça. Então, essa criança, esse jovem, quando ele chega lá,
ele ainda não domina, não tem aquele conteúdo estruturado, mas ele já tem informação sobre muita coisa. E o nosso papel é o de saber fazer com que ele consiga ligar os pontos, que é uma coisa que o Steve Jobs disse uma vez, numa palestra dele, quando ele foi homenageado, que ele dizia que a formação era preciso que ela ensinasse a ligar os pontos, a fazer as conexões. Porque a questão de conteúdo, ele já está ao alcance dele. É o que você falou, as apostilas estão todas disponíveis. O Google não digita. A minha filha, ela fala, ok, Google, e ela fala o que ela quer e aparece a pesquisa. Exatamente. Eu até com ela, você falou muito, vai aparecer muito resultado, fala só a palavra que você quer, ou as 2 ou 3, para ser mais objetivo. Então, eles não precisam nem aprender a escrever para aprender a acessar a internet e o conteúdo. Exatamente. Tem algo visual. Só que articular esse conteúdo para a própria vida e para a escola, para a educação formal, aí eles precisam de alguma orientação, alguma ajuda. O que a gente está pensando, assim, o foco da educação, do dia da educação, é a ponte. Então, assim, a gente liga pontos todos os dias, né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma parceira, uma das empresas parceiras, que é de educação infantil. E a gente tinha muito material para ensino médio. Então, entrou na parceria uma rádio Escola FM, e o Jorge Moreno, o filho, fazia podcast ou com contação de história, ou com alguma coisa de matéria. Isso foi muito útil para uma outra instituição. Tem material de é uma era da generosidade. Só vai crescer, só vai atingir o certo, só vai dar certo quem for generoso. Porque o conteúdo está aí para todo mundo. A gente só precisa tocar as pessoas que estão do nosso lado. A gente está tentando tocar os jovens, chamar aqui, nenhum para trás, fica com a gente, vem estudar em casa. Essa expressão, Aline, que não fique ninguém para trás, ela traz dentro dela também o sentido da colaboração e da solidariedade. Sim. Né? Porque não é que tem que ter um líder, uma pessoa lá na frente com todo mundo. É todo mundo abraçando todo mundo para que não fique ninguém para trás. Porque enquanto isso não for resolvido globalmente, não adianta esperar resultado local. Isso tem que ser resolvido globalmente. E essa iniciativa aí de vocês é muito bacana, esse projeto é muito bacana. Eu imagino o trabalho de reunir. Porque quando se tinha pouco conteúdo, você tinha que buscar conteúdo. E quando achava, você, nossa, achei. Agora, você procura pouco e acha uma quantidade enorme e tem que fazer alguma coisa que é uma das funções da educação, saber filtrar, selecionar o que é relevante, o que é verdadeiro, o que é apenas ponto de vista e não conhecimento científico. Isso não é fácil. E um projeto desse é louvável. É louvável e bacana. Obrigada. Como a Fundação Alberto Marinho e o Canal Saúde e os parceiros não sabiam a sequência dessa vida a longo prazo, então, assim, o jovem está estudando 5 anos, ou para o Enem, um foco, ele se sente muito angustiado. Então, assim, eu estou estudando e agora? O outro está fazendo uma EAD online, eu não tenho internet suficiente, eu estou desanimado. Então, assim, o Dia da Educação, ele serve, desse propósito, de dar um norte para essas famílias. Eu tenho um PDF, eu compartilhei com você, e fica à disposição, quem a gente pode passar. PDF que fala assim, se você é professor, a gente tem esse material para você. Se você é aluno, a gente tem esse material. Então, se você é parceiro, você pode fazer isso e isso. Porque agora é a hora desse aluno que quer fazer tal, ele quer fazer ele está no ensino fundamental, ele tem apoio para o estudo, ele se sente dando atrás, então tem aluno que angustia, pai e mãe, tem família que angustia. E a gente está aqui assim, olha, a gente fez 600 aulas, todas as aulas do YouTube, para você ter química, física, matemática, português, história, geografia, tá com dúvida, vai lá, tem o apoio ali, tem alguém. Bacana. Por
exemplo, tem no site www.diadaeducação.org, tem um artigo muito legal. Diadaeducação.org. Isso. www.diadaeducação.org. Ali tem artigos, por exemplo, como é que eu vou estabelecer uma rotina de estudo? Isso. Aprendendo a estudar. Isso. Então, assim, tem vários artigos ali. É um lugar... A gente tentou concentrar os parceiros, conteúdo que ajuda os professores, familiares e os alunos. Que bacana. Bom, nós estamos aqui a 6 minutos de terminar e eu vou te fazer aquela pergunta, assim, finalizadora, e depois disso você já deixa a tua mensagem, Aline. O que você espera? Você conhece bem o movimento, na verdade, faz parte desde o surgimento, desde o lançamento. O que você espera de nós, né, movimento do DNA, ajudando nessa nobre missão aí que o teu projeto e tudo isso está construindo aí para o nosso país? O que você espera da gente? Todo mundo do DNA está aí, então está todo mundo anotando e vai virar compromisso, viu? O que você disser, nós vamos ter que seguir. O que você espera de nós? Eu espero engajamento, eu espero generosidade. Eu acho que se cada um for lá, postar o seu conteúdo, usar as hashtags ninguém para trás, estude em casa, Dia da Educação na sua rede social, se cada um que tiver algum conteúdo tornar disponível, multiplicar esse conteúdo, ele vai chegar em quem precisa. Então, assim, mas eu não sou professor, mas na sua rede social você vai ter um aluno, um jovem professor, um pai, uma mãe. Então, assim, independente se você é professor ou não, mas mais importante ainda, se você é professor, então a questão é se engaje, poste, faça parte da campanha, coloque conteúdos legais, mostre para as pessoas onde elas podem encontrar esse conteúdo. As hashtags é o jeito de localizar, convida a postar com a hashtag nenhum para trás, né, Dia da Educação. A gente tem o PDF interativo que também pode ser compartilhado. No Drive tem o PDF, tem arte à vontade, sem a nossa marca da fundação ou do canal, para vocês colocarem a marca de vocês e compartilharem. O importante é alcançar a sua rede com o incentivo a estudar em casa e não deixar ninguém para trás. Bacana, Aline. É um compromisso grande, viu? É um compromisso grande, é um desafio grande, mas é do tamanho de vocês, né? O porte de vocês é do tamanho, é do nosso tamanho. Então, nós estamos aí há 3 minutos. Te agradecer imensamente a atenção. Se tivesse mais 1 hora, tínhamos mais 1 hora para falar de coisa aqui. E deixa aí a tua mensagem final para nós, não só os colegas do DNA, mas vários profissionais de educação física, vários profissionais de educação que vieram aí nos assistir. O que você tem para dizer para nós? Primeiro, eu quero agradecer o espaço. Eu acho que a discussão é muito importante com todo profissional para pensar a educação que a gente está fazendo hoje. Então, a mensagem final é que a gente pense por que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo. Como tornar mais acessível tudo que a gente faz. A gente vai pôr legenda, a gente vai pôr libras, a gente vai fazer na rua, vai levar para a comunidade que não tem acesso, vai levar para a TV aberta, vai fazer na live do Instagram, no Facebook, isso. Vai fazer no WhatsApp que não cobra dado. Vai fazer na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê, né? Agora na rua só com máscara. Agora só com máscara. Mas a proposta do DNA é boa, vamos fazer na rua também. Sim, inclusive porque uma das ações nossas também é a capacitação do professor, porque isso tudo só vai acontecer se o professor estiver capacitado. Tem gente que fez essa colocação. Esse também é o grande desafio. Quebrar algumas resistências de muitos colegas, né, de não saber usar a tecnologia e aprender e entender o ganho que isso traz para ele, e se manter continuamente capacitado, porque o professor hoje, se ele não tiver, a coisa não vai acontecer. Tá certo. Professor, eu peço para quando o senhor finalizar, salva a live, porque eu também vou fazer a minha parte de compartilhar o conteúdo. Com certeza. Te agradeço muito. Estamos aí, falta 1 minuto, daqui a pouco eles vão desaparecer conosco. Estamos à disposição, se precisar de qualquer conteúdo, a gente está aqui. Vamos precisar, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Aline. Agradeço. Obrigada pela parceria, em nome do canal da Fundação Roberto Marinho. A gente agradece todos os parceiros, vocês, nesse caso, nessa live, simbolizando os 185 que tiveram com a gente nesse período. Isso, que bom, que bom. Muito obrigado, o DNA também é muito grato por tudo e nós estamos só começando com as nossas ações. Vamos fazer mais coisas juntos, ok? Claro. Um grande abraço, um beijo grande. Fica com Deus.
Outro. Tchau.